Eu estou com um convidado especial aqui, porque é o mês de conscientização sobre o câncer de pulmão, que é um tipo de câncer muito perigoso, mata muito, viu, gente? É perigosíssimo, a gente vai falar sobre isso e você sabe que tem a campanha Agosto Branco. E para reforçar essa importância de prevenção desse diagnóstico precoce e também dos cuidados com esses hábitos, né, que aumentam significativamente o risco da doença, como o tabagismo, incluindo também os cigarros eletrônicos, a gente vai tratar sobre isso daqui a pouquinho, né? E vamos falar aqui, principalmente alertando os jovens. E sobre esse assunto eu recebo aqui o Dr. Carlos Freut, é isso, doutor? Fruet, é isso. Prazer, obrigado por ter vindo aí, viu? Obrigado pelo convite, acho que a gente está num mês super importante de conscientização contra essa doença que é extremamente comum e letal, então tem muitos casos de mortes por câncer de pulmão, então acho que vale a pena a gente discutir essa doença aqui com a população. Bom, primeira coisa que é interessante a gente falar, né? A gente vem de uma geração não muito distante que o cigarro mesmo, né? Era propriamente muito utilizado e as pessoas tinham problemas por causa disso. E aí foi evoluindo, agora os cigarros eletrônicos. Mudou alguma realidade nesse sentido com relação ao câncer de pulmão? Infelizmente não. Na verdade, nos últimos anos, a gente teve inclusive foi até uma surpresa para a gente no último balanço, né, do Instituto Nacional do Câncer, mostrando que o número de tabagistas no país aumentou. Vinha diminuindo, mas nos últimos 2 anos isso vem aumentando de novo. Então é algo que a gente precisa discutir. E em relação ao cigarro eletrônico, é aquilo que a gente vê na nossa rotina aí nas ruas, né? Então, mesmo sendo proibida a comercialização no nosso país, quem nunca viu, né? Quem nunca viu num restaurante, num bar, enfim, a comercialização dessa medicação, que a gente pode considerar como uma droga, né? Então, principalmente nos jovens, né? Então, isso vem alertando muito a nossa comunidade, a comunidade médica, porque como é algo ainda relativamente novo, a gente ainda não tem um grande impacto em estudos mostrando que isso aumenta o risco de câncer de pulmão, por exemplo. Mas a gente sabe que isso aumenta e a gente vai começar a ver esse impacto agora, né? Tá, então vamos entender que esses cigarros eletrônicos têm produtos que levam ao câncer e que ainda é muito cedo para você ter uma dimensão, mas que sabe que é problemático, sim, né? Sim. Doutor, vamos lá, fumou, uma pessoa, até eu fiz essa pergunta antes de a gente entrar no ar, eu conheço pessoas que chegaram a fumar, tem 80 anos de idade, fumaram 60 anos e não aconteceu absolutamente nada. Morreram de outra coisa ou estão vivos até hoje. E tem gente que vai lá, fuma 15 anos, 20 anos e de repente se acomete aí a um câncer de pulmão e perde a vida. Como se explicar isso? Existem, na verdade, aquilo que eu falo, né? Não, você fumar não significa que você vai ter câncer de pulmão, significa que você aumenta em muito o risco de ter essa doença, né? Agora, existem genéticas diferentes, sensibilidades diferentes. Então, por exemplo, a mesma carga de cigarro, né, durante a vida, para você pode ter uma sensibilidade, para você pode afetar demais. Para mim não, eu posso ser mais resistente a isso e eventualmente não desenvolver nenhuma doença relacionada ao cigarro. Então isso é muito individual, mas o que a gente precisa saber é que não só em relação ao câncer de pulmão, mas inúmeras outras doenças que são ocasionadas pelo cigarro, como por exemplo infarto, derrame. Todas as doenças aí cardiovasculares são bem mais comuns em pacientes que já fumaram ou que fumam, né? Doutor, vamos lá, câncer de pulmão, como é que a pessoa descobre quais são os sintomas? Porque você estava me dizendo que no começo é muito silencioso, né? Exatamente. Então, esse é um dos grandes problemas do câncer de pulmão. Que quando ele está numa fase precoce, numa fase inicial, que seria o ideal da gente descobrir, então, como todos os cânceres, né? O ideal é que se descubra na fase mais precoce possível, no câncer de pulmão não é diferente. O problema é isso, que quando ele está bem no começo, tem apenas um nódulo, ele não dá sintomas, ou praticamente não dá sintomas nenhum. E aí, o paciente ele não consegue descobrir a doença nessa fase. Continua tendo uma vida normal. Ele continua tendo uma fase normal. A resistência não baixa. Exatamente. Continua fumando. Exatamente. E quando que normalmente a gente consegue descobrir nessa fase, né? Ou porque o paciente vai fazer um exame por algum outro motivo, né? E acaba, achou um nódulo no pulmão. Ou, eventualmente, naqueles pacientes que fazem o rastreio, que é aquilo que eu acho que é muito importante a gente passar para a população. Então, do mesmo jeito que a gente tem lá o PSA para câncer de próstata, a colonoscopia para o rastreio, né, para a detecção precoce do câncer de intestino, a gente tem para uma determinada parcela da população hoje
um exame simples que a gente chama de tomografia de tórax de baixa dose, é uma tomografia de tórax comum, né, sem contraste, para aqueles pacientes que já fumaram ou que continuam fumando, em média, um maço de cigarro por dia por 20 anos. Então é óbvio, aquele paciente que fuma há 10 anos, 2 maços de cigarro por dia, ele também entra nessa conta, nessa multiplicação. E esses pacientes, acima dos 50 anos, eles têm que fazer uma tomografia de tórax por ano, né, para realmente a gente conseguir detectar pequenos nódulos e aí a gente conseguir curar cada vez mais, né? Tá falando sobre isso. A cura, quando se identifica numa forma precoce, ela realmente acontece, doutor? Acontece. Então, o câncer de pulmão, ele é um dos tipos de câncer mais agressivo, né? Então, eventualmente, mesmo descobrindo numa fase precoce, em torno de 30%, 35% dos pacientes a doença vai voltar em algum momento, tá? Então, é um índice alto, mesmo descobrindo numa fase precoce. Só que a gente tem em torno ali de 65% dos casos que vai ficar curado quando a gente detecta numa fase precoce. E quanto mais a gente descobre numa fase avançada, que é quando começam os sinais, os sintomas, então, normalmente, quais são os sintomas do câncer de próstata, né? Falta de ar... Próstata não, pulmão, né? Perdão, de pulmão. Falta de ar progressiva, tosse que não melhora, que vai piorando, eventualmente aquele paciente que escarra, né, que tosse e sai sangue na tosse. E outros sintomas mais inespecíficos, como emagrecimento, perda de apetite e tal. Para dar esses sintomas, normalmente a doença já está mais avançada, onde a chance de cura diminui demais, né? Você estava me dizendo que muitas vezes as pessoas têm o câncer, só vão descobrir quando, teoricamente, acontecem esses sintomas mais graves e que isso já é espalhado pelo corpo inteiro. A chance de estar espalhada é muito maior e aí a chance de cura diminui muito, né? E aí a gente sai de um tratamento que a gente chama curativo, que normalmente é feito com cirurgia, na maioria das vezes, e a gente entra num cenário de doença paliativa, né? Onde a gente vai querer controlar os sintomas daquele paciente, fazer com que ele viva o máximo de tempo possível, e hoje é possível isso, com tratamentos com quimioterapia, imunoterapia, medicações contra determinadas mutações no tumor, a gente consegue eventualmente fazer um paciente viver 5 anos ou até mais com câncer de pulmão incurável. Mas aí a gente perde a janela de oportunidade de cura e ele entra como um tratamento a longo prazo, né? Mantém a pessoa viva o máximo possível, mas também tem os seus problemas, né? Vai ocasionando outras questões de qualidade de vida. Sem dúvida. Uma pergunta importante, doutor. Câncer de pulmão, para quem nunca fumou, acontece com frequência? Acontece e vem aumentando conforme o tempo essa porcentagem. Como assim isso, doutor? A pessoa não ingere, não fuma, não faz nada, de repente se acomete a um câncer de pulmão? Então isso é importante. Em torno mais ou menos de 85% dos pacientes de câncer de pulmão são pacientes que já fumaram. Fumam ou fumaram. 85%? 85% mais ou menos. Então 15% dos casos são em pacientes que nunca fumaram, que nunca colocaram eventualmente um cigarro na boca. A gente tem alguns outros fatores de risco que são importantes, né? Então, eventualmente, é muito importante a questão do tabagismo passivo. Então, eu nunca fumei, mas eu convivi dentro de casa com parentes que fumaram a vida inteira. Então, eu tive contato com aquela fumaça do cigarro, né? Isso aumenta o risco de eu ter câncer de pulmão. Exposições ambientais a determinadas substâncias, como metais pesados, enfim, carvão, aqueles pacientes que trabalhavam, né, em minas de carvão, enfim, que inalavam isso o dia inteiro, também aumenta o risco, né? E algumas condições genéticas, eventualmente, que é raríssimo, mas pode acontecer. Preciso te fazer uma pergunta. Por exemplo, nós vivemos numa região aqui onde há uma queimada excessiva. E essa fuligem, muitos falam que fuligem cancerígena pode dar um problema. Isso também é um fator que contribui para esse tipo de câncer de pulmão? É um fator menos importante dos tradicionais que a gente já tem, mas sem dúvida nenhuma também. Tudo que a gente inala vai para o pulmão e isso pode causar um dano nas células normais, né? No material genético da nossa célula, que é o DNA, e isso eventualmente pode desenrolar uma sequência de mutações que vão levar ao câncer. Doutor, vamos lá. Depois de toda essa aula aqui, muito didático, aliás, obrigado aí pelo seu esclarecimento, o que a pessoa deve fazer para evitar esse câncer, ou se de repente se conviver com uma pessoa que fuma,
como ajudar, como não ficar envolvido com isso para não ter problemas. A principal questão é não fumar, né? Eu acho que isso é primordial. O cigarro hoje, né, a gente vê várias medidas que vieram melhorando durante os anos, né? Então, por exemplo, antigamente você ia em restaurante, a pessoa do seu lado acendia um cigarro. Era muito comum. Em avião podia fumar, em hotéis, eu lembro até hoje, hotéis eventualmente era a área, né, se é fumante ou não fumante. Hoje acabou isso. Então, essas campanhas, lembra dos carros de Fórmula 1, Sim. tinha lá várias marcas de cigarro, enfim. Então, as campanhas vêm acontecendo, né, para melhorar. Mas a primeira questão é não fumar. Segundo, claro, isso são coisas que a gente não controla, como, por exemplo, poluição atmosférica. Poxa, como que a gente vai controlar isso no dia a dia? Não tem, né? Lembrar da questão do tabagismo passivo. Então, quanto menos ficar perto de pessoas que fumam ao seu lado, também você vai estar se protegendo. Então, são essas normalmente as condições que vai diminuir a chance da gente ter um câncer de pulmão. Quando a gente fala em fumar, não necessariamente cigarro, né? Charuto, cachimbo, todas seja as lá formas, o que for, né? E lembrar muito do cigarro eletrônico, do tal dos vapes, né? Que estão na nossa cara, principalmente pacientes jovens, né? Por quê? Porque eles acham que tem gosto, né? Então, a maioria deles ali tem um sabor, né? Menta, banana, enfim, qualquer sabor que faz acaba aquilo sendo ser atrativo para poder consumir, faz ser né? gostosinho, né? Docinho, enfim. Só que esses dispositivos, além de nicotina, né? Eles têm o vapor, aquele líquido que solta, que tem outras substâncias claramente cancerígenas. Então, combater o cigarro e os vapes, né? Os cigarros eletrônicos, é de crucial importância. Doutor, muito obrigado pelo seu esclarecimento. Eu que agradeço. Vamos tomar cuidado aí, você que está em casa aí já sabe. Tem alguém fumando que você gosta muito, primeira coisa, para de fumar, evita esse negócio aí. E se você convive com alguém, dá uma certa distância, a gente tem que cuidar da saúde. Obrigado mais uma vez, doutor. Eu que agradeço. Grande abraço para você aí.